Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira. Vão analisar, comentar as notícias, as situações com você, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o jornalista e advogado Marcelo Pavão. A gente vai começar conversando sobre uma pauta doméstica muito interessante, que é de Praia Grande. A estátua de Iemanjá, no bairro Mirim, na revitalização do bairro, ela foi também revitalizada e ficou na cor branca. Houve muitas reclamações. Tem dois tipos de reclamação. Primeiro, a vestimenta de Iemanjá, que era tradicionalmente azul. Muita gente tirava retrato ali com a estátua, ela ficou toda branca, a população reclamou. Tem um outro tipo de reclamação, porque ela é uma deusa negra, né? Um orixá negra, e a pele dela na estátua também é branca, mas isso fica para uma próxima etapa. Nessa etapa, mais de 5.500 praia-grandenses votaram quanto à cor da vestimenta. E o azul ganhou com mais de 5.100 votos, foi uma lavada, Benjamin. É interessante a participação popular na decisão sobre a cor da vestimenta da estátua de Iemanjá em Praia Grande. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Pavão, meu colega de bancada, mesmo quando no dia é errado, nós estamos juntos. Você troca, mas eu venho. Boa tarde a todos os ouvintes que estão vendo no horário normal, ou à noite, ou a qualquer momento pela internet, nas ondas da vida. Deixa eu tentar dividir, eu brinco que hoje, cada vez mais, quando a gente fala de cor de pele, até da estátua, nós temos que ter muito cuidado. Eu sou católico, tenho algumas convicções de vida. Estátua de Iemanjá é uma referência a um culto afro-brasileiro, Umbanda, Candomblé, que é cultuado tradicionalmente em Praia Grande. Nenhuma pessoa de bom senso acredita fisicamente na Iemanjá, entidade. Iemanjá, que representa as forças da água, que seria uma sereia, não usará um manto branco, azul, verde. Ela é uma ideia, é uma abstração que a gente cria. Porém, é uma abstração que mexe com a fé de muitas pessoas. Mesmo que não mexesse com a fé, ela mexe com a tradição popular. O que fizeram com a estátua de Iemanjá é transformá-la quase que em Nossa Senhora. Ficou branca, talvez Nossa Senhora de Fátima. Foi um crime cultural feito lá. Tanto a estátua de Iemanjá quanto a estátua de Netuno, que estão ali do lado, que representa uma outra tradição também ligada ao mar, a meu ver, são estátuas feias, que deveriam ser refeitas, mas que participam da tradição popular. Acho que a prefeita de Praia Grande errou muito ao fazer aquela barbaridade. E agora, se tiver bom senso, pinta de azul, resolve lá rápido, não se mexe com a fé das pessoas, não se chuta a imagem de Nossa Senhora, como aquele pastor fez alguns anos atrás. Nossa Senhora não é uma estátua, também é uma ideia, é uma abstração. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos, boa noite para quem estiver assistindo à noite. Paulo, assim, é um caso emblemático, é um caso, mas muito importante ter acontecido isso, e mais importante ainda, essa votação popular, essa participação, porque eu fui buscar algumas informações sobre essa estátua. Ao que tudo indica, quando ela foi inaugurada, ela era toda branca. Há cerca de 40 anos é que ela foi pintada das cores azuis e deram contornos humanos à estátua de Iemanjá. Concordo plenamente com o que o Benjamin falou. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que santos católicos são santos católicos. Santos africanos, matrizes africanas, são santos africanos. A gente tem uma mania de fazer esse sincretismo religioso, fazendo ligação entre orixá e santo católico, que isso, ao meu ver, é um grande equívoco, né? Porque cada um, como o Benjamin falou, cada um tem sua matriz, sua origem. Não adianta a gente olhar para Iemanjá e ficar achando que está vendo ou Nossa Senhora ou quem quer que seja. Cada um tem suas regras e precisam ser respeitadas. Ainda ontem a gente estava falando aqui no Opinião
que na Europa estão proibindo símbolos religiosos, até o véu dos muçulmanos, e coincidentemente entra na pauta de hoje. A gente precisa ter respeito. Quais são as cores da Iemanjá, para que o respeito às crenças de cada um. Se nós temos um país laico, que é considerado laico, e há uma liberdade de expressão e liberdade religiosa, todos devem ser respeitados e todos devem respeito às outras religiões, ainda que você não professe, que você não tenha nenhuma ligação. Não é porque eu não sou evangélico que eu vou falar que evangélico não presta. Não é porque eu não sou muçulmano que eu tenho que falar que muçulmano não presta e assim por diante. E essa questão que sirva de lição, não apenas para a prefeita Raquel, a quem eu considero bastante, eu respeito bastante, mas eu gostaria que todos os gestores daqui para frente, antes de tomar a iniciativa de fazer esse ou aquele procedimento, como foi aqui em Santos, a questão da santa que estava no hospital aqui municipal, e aí veio um secretário de saúde, simplesmente porque era evangélico, mandou pintar. Isso é um desrespeito. A gente precisa cultuar esse respeito. Que esse episódio seja emblemático nesse sentido. Que doravante, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, respeitem as religiões, a fé dos cidadãos, uma vez que esse país é laico e tem liberdade de expressão e liberdade de religião. Isso que é o mais importante. E parabéns à população de Praia Grande que se mobilizou, que se organizou e que vai voltar às cores que há 40 anos já representavam o Estado. No caso de Praia Grande, é evidente que todas as religiões merecem todo o respeito. O que foi desrespeitado aí foi uma tradição, né? As pessoas estão acostumadas com aquela estátua de Iemanjá, com a vestimenta azul. Não teve sentido realmente, sem nenhuma consulta, mudar a cor da vestimenta da estátua e ela vai ser refeita. O Pavão se referiu a um episódio muito curioso de Santos. O prefeito era o Beto Mansur e o secretário de saúde era o Thomas Soderberg, que é um pastor evangélico. E aí houve a reforma do pronto-socorro, que hoje é chamado pronto-socorro da Zona Leste, e ali tradicionalmente tinha uma estátua de Nossa Senhora. Na reforma, a estátua foi tirada e na inauguração, o padre da igreja da frente, a Nossa Senhora Aparecida, né, a igreja da frente, ele levou de presente uma estátua para ser colocada no pronto-socorro. E o prefeito Beto Mansur recebeu a estátua e, para evitar problemas, ele fez de conta que que a estátua era um presente para ele e não para o pronto-socorro e levou a estátua para casa. Foi dessa maneira que ele resolveu a pendência. Morreu ontem uma das grandes personalidades da segunda metade do século XX, secretário de Estado, conselheiro da Defesa dos Estados Unidos na década de 70 e protagonista da política internacional, Henry Kissinger, aos 100 anos. Ele recebeu um Nobel da Paz pela atuação dele na Guerra do Vietnã. Ele tem uma imagem muito controvertida, porque muito ligada, Pavão, as ditaduras, principalmente da América do Sul, daquela época. Uruguai, Chile, Argentina, Brasil viveram períodos ditatoriais e o Henry Kissinger foi muito associado à manutenção dessas ditaduras. Paulo, o Henry Kissinger ele é um personagem, né, que a história ainda vai achar o local exato e o lugar exato que ele deve ser colocado. A gente precisa lembrar, ele até hoje é o primeiro e único secretário de Estado americano nascido fora dos Estados Unidos. Ele era alemão, família alemã, e ele... Judia, né? Judia, e fugiram nos anos 30 da Alemanha contra o nazismo. Em 1938, antes do nazismo. Inclusive, ele nasceu Heinz e mudou o nome para Henry nos Estados Unidos. Exatamente. E ele é considerado, desde muito novo, um gênio, né? Principalmente da política, das relações sociais. Controverso até o máximo, porque, como você disse, ele, enquanto secretário de Estado, ele foi secretário de Estado
do Nixon e ficou no governo do Gerald Ford após a renúncia do Nixon. E ele foi um grande incentivador das operações, uma delas é a Condor, né, aqui na América do Sul, dos golpes de Estado que foram se sucedendo aqui na América do Sul, principalmente a queda do Salvador Allende no Chile, teve o dedo muito forte do Henry Kissinger. Por outro lado, a gente não pode esquecer que durante as guerras, principalmente a do Yom Kippur, na década de 70, quando a primeira ministra de Israel, até hoje a única mulher a governar Israel, a Golda Meir, foi graças ao Kissinger que uma guerra mundial não aconteceu, porque ficou muito perto. Egito, Síria, Jordânia atacando o Israel, ficou muito perto de Israel declarar guerra total a esses países, e graças ao Kissinger não houve, na década de 70, a Terceira Guerra Mundial. Então, é controverso, ele tem habilidades como, por exemplo, aproximar Nixon da China, quer dizer, a China não tinha relações diplomáticas, não tinha relações comerciais com os Estados Unidos, e o Kissinger conseguiu fazer que o então presidente Richard Nixon fosse à China. Então, ele é extremamente controverso, a história vai ainda dar mais detalhes, e, de qualquer maneira, uma pessoa pública que assim, digna de ser estudada, porque é diferente, é um gênio, é um cara que fez de tudo e com muitos erros também para serem colocados. É uma personalidade daquelas que vão entrar para a história e ainda precisam mais estudos. Ele era um refugiado judeu. No começo da década de 50, ele ganhou uma bolsa de estudos para o mestrado e depois para o doutorado em Harvard. O interessante, Benjamin, é que era uma figura que nos anos 70, nos anos 80, circulou nos meios de comunicação praticamente todos os dias, no mundo todo. E a geração, ele morre aos 100 anos, né? É lógico que ele já está fora de cena há muito tempo, mas as gerações atuais, muita gente nunca escutou falar de Henry Kissinger. Eu vou começar o meu comentário de hoje pedindo desculpas ao Paulo Schiff e à minha mãe. Minha mãe tem 97 anos. O Paulo Schiff tem um pouco mais, tem 10.008. 2014. 14. Desculpe nosso erro. Porque a minha frase é assim, os bons morrem cedo. Exceções aos dois aqui presentes. Henry Kissinger morre aos 100 anos. Quando a gente fala de poder, é muito difícil julgar as pessoas que têm poder. O maior guerreiro de todos os tempos, o maior conquistador, foi Alexandre o Grande, que aos 33 anos, quando morre, tinha conquistado quase que o mundo civilizado da época. Só que a conquista que ele teve, e ele é quem expande a cultura helênica, a cultura grega pelo mundo, ele matou milhões de pessoas. Nós temos o líder histórico, que é o maior descendente do mundo, é o Átila o Uno, o Gengis Khan, e matou outros milhões, era chamado de flagelo de Deus. Henry Kissinger era um americano até a raiz. Quando a família dele foge da Alemanha, já com Hitler no poder, mas antes de declarar a perseguição aos judeus e começar a Segunda Guerra Mundial, eles vestem a camisa do país em que eles estavam. E quando ele exerceu o poder, o interesse americano em primeiro lugar. Na América Latina, ele é, no mínimo, compactuante com as ditaduras militares. Os documentos recém-liberados mostram que ele é mais do que isso. Ele incentivou tortura, golpe de Estado, perseguição política. Ele tinha ciência do atentado que mata o ex-chanceler do governo deposto, Allende, nos Estados Unidos, em Washington, na capital do país. Ele tinha toda a consciência, através de telegramas documentados, de que os Estados Unidos fechariam os olhos para tudo que ferisse a Constituição americana, mas que fora dos Estados Unidos seria permitido. Ele é laureado em 1973 pelo Prêmio Nobel da Paz, logo depois do armistício da Guerra do Vietnã. Dizer o que foi Henry Kissinger não dá. Talvez a pergunta do Paulo me lembre a outra figura
ícone no Brasil, Golbery do Couto Silva, que era a eminência parda do governo militar. Tinha todo o poder, mandava e desmandava. E foi esquecido. Quando Henry Kissinger ganhou o Prêmio Nobel da Paz, 2 membros da comissão que concede o prêmio pediram demissão em protesto. A gente volta depois do intervalo, fica aqui porque é bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, a bancada de quarta-feira está presente hoje aqui, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o jornalista e advogado Marcelo Pavão. Aqui não é um programa de fofoca, mas o Marcelo Pavão vai explicar direitinho para você essa história da Ana Hickman, teve agressão pelo marido, aí os fãs começaram a lembrar outras ocasiões em que ela justificou ferimentos, assim, lesões com acidentes domésticos. Foi feita uma radiografia do braço da Ana Hickman, que constatou a agressão do marido por um objeto contundente. Ele confessou que apertou o braço dela contra a porta. Ela pediu divórcio pela Lei Maria da Penha, e não foi agilizado esse divórcio porque é uma questão da vara de família e não da vara de violência doméstica. É exatamente isso? Mais ou menos, Paulo. Olha bem, aqui não é um programa de fofoca, eu volto a dizer, mas o Marcelo Pavão vai explicar. Não, mas eu vou explicar como advogado. Eu vou explicar como advogado, não? Eu aumento, mas eu não invento. Bom, a questão é de quem é advogado, quem é do mundo jurídico, vai compreender. No mundo jurídico existe uma palavrinha que para uns é maravilhosa, para outros é horrível, chamado entendimento do magistrado, do juiz. Então, a partir do momento que houve a alteração na Lei Maria da Penha, que possibilita o divórcio direto a partir da queixa, agiliza, e é quase que um divórcio direto a partir da constatação da agressão, do motivo. Só que, no caso da Ana Hickman, existem 2 situações que não podem passar direto. Primeiro, o casal tem um filho menor. Então, é obrigatório passar o feito pela visão do curador de menores, que é o representante do Ministério Público. Então, quando há menor de idade, dificilmente ainda que seja com base na Lei Maria da Penha, vai ao juízo de família para garantir os direitos, toda a questão até a maioridade dessa criança. Além desse problema, nós temos também a questão patrimonial. É público e notório que existem várias empresas em nome do casal e essas várias empresas estariam passando por dificuldades econômicas. Então, para a partilha de bens, para uma série de procedimentos, há necessidade de chamamento de credores para saber com quem fica quem, a dívida, qual é o montante da dívida, quem que vai pagar essa dívida, com quem vai ficar, porque isso faz parte do divórcio. Então se discute quem é que vai pagar tal credor. É a empresa é em nome dos dois, mas a empresa vai ficar em nome de quem? Então a dívida passa para quem vai ficar com a titularidade. Todos esses detalhes impossibilitam a decretação do divórcio com base na Lei Maria da Penha. Viu, Paulo? Isso é jurídico, não tem nada de fofoca. Cabe a mim, então, defender a fofoca no programa. Exato. Eu já tenho algum tempo de militância, tanto na saúde pública, mas principalmente na saúde da mulher. E uma das coisas que a gente mais brigou, e a palavra brigar hoje tem um duplo sentido, é contra uma frase que o Paulo falou muitas vezes nos seus tempos faraônicos. Briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Nós somos contra isso. Porque se a gente não denuncia a violência contra a mulher, a gente perpetua, através do silêncio, a própria violência. Em décadas passadas, podia se matar em defesa da honra. Recentemente, quase depois de 20 anos do assassinato perpetrado pelo Doca Street... 20 não, 40. 40.
Números não é comigo, nós estamos em tese. Foi considerado hoje uma tese extinta. Mas a violência contra a mulher ainda permeia a sociedade. O que a gente agora passou é para o outro extremo, que briga de mulher, todo mundo mete a colher agora. Assim, Ana Hickman teve um casamento de 10 anos, tem um fruto, um filho, é um casamento tumultuado, existe inclusive o assassinato por um invasor do quarto dela pelo cunhado, algo que sempre ficou tenebroso. Acho que muita coisa ainda virá à tona. Pena, ou talvez essa discussão se acentue quando o problema econômico se introduz no seio da família. O que vale a pena ressaltar é que a atitude da Ana Hickman, ainda que seja tardia, ela casou aos 16 anos, tem 42, são 26 anos de casamento, o marido tem 10 anos a mais que ela casou muito jovem, ainda que ela tenha escondido episódios de violência durante esse período, a atitude dela nesse momento é muito corajosa, né? De expor a própria intimidade, denunciar a violência, porque é uma pessoa pública e essa atitude estimula que ela seja tomada por outras mulheres vítimas da violência. A mulher vítima da violência fica realmente num dilema, muitas vezes ela tem vergonha, muitas vezes ela quer preservar o marido, que às vezes é o pai dos filhos, né, quando tem filhos no casamento, e é sempre muito importante a denúncia. No caso da Ana Hickman, essa exposição pública é um sinal de coragem dela nesse momento. Não cabe avaliar se ela não teve a mesma coragem por alguns outros motivos em outros momentos, mas neste momento ela é corajosa e é importante destacar isso. Pavão, burnout, abuso de drogas e tentativa de suicídio entram numa grande lista de doenças que podem ser relacionadas ao trabalho. Já tinha decisões do alcoolismo, né, mas continua sendo um tema polêmico, né? Sempre vai ser polêmico, mas a gente celebra essa atualização do rol de doenças que podem ser doenças funcionais, consideradas funcionais, da mesma forma que a gente prega aqui a atualização do Código Penal. Porque são doenças do século XXI que estão sendo faladas agora, que a gente está descobrindo, porque quando eu era menino, por exemplo, 50 anos atrás, não se falava em colega de classe que era autista, ou muito menos em doença funcional mental. Nem tinha a especificação do burnout, por exemplo. Exato. É recente. Então a gente vai aprendendo, tem que se atualizar, e essa portaria do Ministério do Trabalho, ela traz para o século XXI os problemas que nós estamos enfrentando. E isso é muito sério, porque a quantidade de pessoas afastadas por doenças mentais, que no passado eram chamadas de preguiçosas, chamadas esse é um desleixado, hoje já se considera um trabalho, uma doença funcional. Isso é muito importante para que as empresas também se atualizem, para que as empresas tragam para o seu local de trabalho condições menos destrutivas, como no passado era feito. Aqui no Porto de Santos, eu tive casos em que eu tive contato de reclamações trabalhistas, tinham empresas que botavam um funcionário que ou brigava com um colega, se desentendia, tinha empresas que colocavam a pessoa embaixo do sol e numa pedra. O cara tinha que ficar sentado numa pedra embaixo de sol para aprender. Então são práticas que, com o tempo, a pessoa pira realmente, a pessoa espana. E essa portaria traz esse reconhecimento para a atualidade. É muito importante. Há muito ainda a ser feito? Há. Porque muitos empresários, muitas pessoas que têm diretores de recursos humanos, inclusive, relutam em aceitar essas doenças, principalmente as mentais. É uma briga, mas um primeiro passo foi dado muito importante, Paulo. Eu gosto muito de conversar com o Pavão, porque os termos são científicos. Quando ele fala espana, eu fiquei imaginando como é que eu vou declarar isso. E a minha brincadeira começa por aí, Pavão, porque eu gosto de fazer uma comparação com a medalha da Coração Púrpura,
que é dado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para os lesados em guerra. Se o soldado tem um ferimento incapacitante, mão, braço, perna, olho, ele ganha o coração púrpura. É uma recordação, mas é principalmente que você foi considerado que você foi lesionado. Porém, se você tem um distúrbio psiquiátrico, se você pirou, se você espanou durante a guerra, eles não te dão o coração púrpura. Trazendo para a nossa questão, é muito fácil para eu descobrir se durante o trabalho eu tenho uma lesão de esforço repetitivo, porque eu tenho uma dor, eu tenho uma lesão física. Mas é muito difícil você quantificar o sofrimento psíquico que pode ser causado no trabalho. O burnout, a síndrome da fadiga crônica, da exaustão por o absurdo do trabalho, é cada dia mais frequente, principalmente depois que inventaram o celular e agora o home office, porque nós quebramos a parede do relógio. Antes eu trabalhava das 8 às 5, chegava em casa, o mundo acabava. Minha esposa, por exemplo, é advogada. Ela recebe ligação sábado, domingo, 10 horas da noite, 6 horas da manhã. E aquilo vai te dando um cansaço físico que não te dá intervalo. Isso serve para as empresas tradicionais. Quando a gente já começa a jogar a luz, reconhecer que existe isso, a gente começa a tentar melhorar um pouco a situação. O grande problema é que nós passamos nos últimos anos a precarização dos vínculos empregatícios. Eu quero ver você que é motoboy, você que é motorista de aplicativo, dizer, olha, estou com burnout e vou reclamar para Uber, para 99 Táxi, para o dono do restaurante que usa e abusa do teu trabalho. Enquanto a gente não tiver, e olhe, eu vou ser polêmico, sindicatos fortes que defendam a gente, justiça trabalhista eficiente e principalmente o retorno às leis trabalhistas, na consolidação das leis, que garantam minimamente a qualidade do teu serviço, a gente vai sofrer por isso. Nós, por exemplo, na medicina, somos forçados cada vez mais a atender mais pessoas no mesmo tempo por menos dinheiro. A qualidade cai. No próximo bloco a gente vai conversar sobre a questão do trabalhador em relação à desoneração da folha de pagamentos. Em viagem, o presidente Lula foi para a Arábia Saudita, estava lá ontem, hoje está na abertura da COP28 em Dubai. Ele disse que a desoneração, ele vetou, o veto vai ser votado no Congresso dia 7, porque essa desoneração não trazia nenhum benefício para o trabalhador. Será? A gente conversa depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. Marcelo Pavão, tem benefício para o trabalhador na desoneração da folha de pagamentos? O benefício, assim, que parece evidente à primeira vista, é a manutenção do emprego, a geração de emprego, com a facilitação dos encargos que seriam sobre o lucro, né, sobre o faturamento, e não obrigatórios em relação ao salário do trabalhador. Mas o presidente Lula diz que não, que vai apresentar uma nova proposta. Ele já está pensando na votação do veto dele à desoneração da folha de pagamentos, que está pautado no Congresso para o dia 7 de dezembro. Olha, Paulo, é uma questão extremamente polêmica, mas não é complexa. A gente precisa lembrar que a desoneração foi criada no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, em 2011, para durar apenas um ano. 2011, estamos em 2023, quase em 2024, e continua essa desoneração. E aí a gente precisa analisar o seguinte: quem está no bloquinho da desoneração está com a vela acesa para ser mantida. E todos os outros empregos que não estão nesse bloquinho, como é que fica? Pagam tudo? Então a gente começa aqui. Pela Constituição Federal, o tributo ele precisa ser isonômico. E neste caso, a desoneração, ela quebra a isonomia. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, a fotografia desses setores de 2011
é a mesma de 2023, as empresas criaram empregos por causa disso, porque até agora eu não vi nenhum estudo que diga que em 2011 existiam em determinada categoria 8 mil empregos e agora existem 88 mil. Eu não vi isso. Não vi. Então a gente precisa ver. A desoneração criou empregos? Sim ou não? Até agora não foi falado. Porque o que existem é diversos setores que têm a desoneração. Pelo contrário, diminuíram os postos de trabalho. A segunda coisa, se o pagamento da alíquota pelo lucro real é melhor, por que então o Congresso não senta e aprova imediatamente uma reforma tributária, considerando uma alíquota única para todos, e aí você beneficia todos os setores? Então eu não entendo a inércia dos nossos legisladores, que não propõem algo para resolver o problema e ficam apenas no contra-ataque. Volto a falar, não estou aqui defendendo o governo Lula, é que governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, todos mantiveram a desoneração. Isso gerou empregos? Não sei. Os outros setores foram prejudicados? Com certeza. Então a gente, pelo princípio constitucional da isonomia, ou seja, da igualdade, é um absurdo essa desoneração. Então que seja feita para todos e que o Congresso pare de fazer lives, pare de buscar likes e faça uma proposta de alteração de reforma tributária e fiscal, onde todos serão beneficiados. Fica a dica aí, senhores e senhoras deputados, senadores e senadoras, que parem de fazer chacrinha nas redes sociais e trabalhem. O ex-presidente Jair Bolsonaro também vetou a desoneração. Mas por que ele vetou? Por conta da renúncia fiscal. É uma situação diferente dessa do governo Lula, quando o ministro da Fazenda, no Bolsonaro era ministro da Economia, não defendia, o Paulo Guedes não defendia o veto à desoneração. O Haddad, o ministro da Fazenda, defende. Então vamos lá. Eu gosto de brincar um pouco, então eu vou brincar aqui. Assim, se eu for falar sobre números aqui, com toda certeza o Paulo Schiff vai me corrigir, porque ele é o senhor números. O pensamento dele é extremamente cartesiano. Por que eu estou começando com esse comentário? Se existe alguém no Brasil que entende de processo trabalhista, relação patrão-empregado e geração de empregos, é uma pessoa que foi militante, fundou um partido trabalhista, foi sindicalista a vida inteira. É o presidente Lula. E isso que o Pavão, ele matou a pau o comentário. Durante 12 anos aproximadamente, um setor foi beneficiado. Essa renúncia fiscal que o governo faz desonerando a folha não representou nem expansão, quanto mais manutenção dos empregos. Existe uma necessidade de se repensar uma política muito mais justa de criação de empregos. Do outro lado, nós também, cidadãos, estamos cansados de pagar impostos. Então, qualquer motivo de você aumentar indiretamente o imposto é algo espinhoso para discutir no momento. Acho que o presidente Lula acerta ao vetar se em seguida ele apresentar uma política robusta, consistente, para que ocorra uma criação maciça de empregos. Porque é o que nós estamos sentindo hoje. Os dois grandes problemas que afligem a população, e nós estamos prestes a entrar numa campanha eleitoral em todas as cidades, é segurança e emprego. E as duas estão juntas. O emprego te dá a segurança de dias melhores. Paulo, eu só permitiria um comentário à parte, senão eu apanho em casa. Este final de semana foi o final da Copa Winner de futebol infantil. E os pais estavam revoltados que as crianças iniciantes disputaram com crianças já federadas em outros clubes. E eles falaram que se eu não comentasse isso, eu não podia nem entrar em casa hoje. Fica o comentário para o meu filho Benjamin. Olha, veja, hoje começa a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças, que aborda as mudanças climáticas. Então a gente vai esperar para amanhã, a semana que vem, repercutir as discussões. Para nós, para todo ser humano é muito importante, né? Embora ainda exista controvérsia em relação ao efeito da ação humana em relação às mudanças climáticas, a grande maioria das pessoas e a grande maioria dos cientistas
acha que essa ação, esse efeito é evidente. Nessa semana, terça-feira, as Nações Unidas divulgaram um relatório em que mostra a ameaça do aquecimento global em relação às cidades costeiras. Rio de Janeiro e Santos, a nossa Santos, aqui da Baixada Santista, estão entre as cidades ameaçadas de terem uma parte da área urbana submersas até 2050. Então, essa questão é extremamente importante para nós, principalmente porque não depende de ações locais, depende de ações das autoridades em nível global. Para terminar o programa de hoje, nós vamos comentar a fixação de critérios pelo Supremo Tribunal Federal da responsabilidade dos meios de comunicação, e a TV Cultura Litoral é um meio de comunicação, sobre as declarações dos entrevistados. O foco é a responsabilidade naquele caso. O determinado entrevistado vai lá, ofende já nas redes sociais algumas pessoas com outra pessoa, com mentiras, com inverdades, com falsidades. Aí você traz ele aqui e ele repete ou faz novas ofensas. Aí o meio de comunicação vai ser responsabilizado junto com o entrevistado, Pavão. O foco é principalmente esse, né? Então, Paulo, é a retomada de um pouco de juízo aos meios de comunicação. Porque não está sendo proibido nada, apenas que o dever do veículo de comunicação, ao receber uma informação, uma entrevista, cheque essa entrevista, verifique a veracidade, veja o outro lado, e aí sim, até veicular essa entrevista, desde que o outro lado seja verificado, a fonte seja verificada e, principalmente, se aquilo que está sendo falado tem fundo de verdade. Porque nós vimos nos últimos anos, principalmente nos últimos 5, 6 anos, uma enxurrada de meios de comunicação despejando desinformação sistemática e principalmente pelas redes sociais, sabidamente mentirosas, sabe? Sabidamente deturpadas, sabidamente enganosas, levando muitas pessoas ao erro, à má informação, à desinformação. E isso, principalmente na época da pandemia, muita gente morreu por causa disso. Então, acertadíssima a decisão do STF e que os meios de comunicação tenham cada vez mais responsabilidade ao informar. É muito fácil para mim, que sou o único não jornalista dessa mesa, concordar com isso. A gente precisa ter responsabilidade para quem nós damos vez e voz. Não é uma censura prévia, mas é o bom senso. Não dá para trazer um louco, seja neste veículo ou qualquer outro, que fale absurdos e você fala, estou isento do comentário dele. Mas eu abri a minha casa para ele falar. Acerta o Supremo. Censura é completamente inadmissível em qualquer caso. Responsabilidade na comunicação é absolutamente exigível, é uma obrigação também em qualquer caso. Eu recebi de um amigo há alguns meses um quadrinho que dizia que o Papa Francisco tinha defendido a eliminação, a eutanásia, o sacrifício de portadores de deficiências, alcoólatras e portadores de autismo para combater os efeitos climáticos. Eu vi aquele absurdo, né? Eu liguei para o meu amigo e falei, como você compartilha um absurdo? Não, mas porque esse Papa é um vagabundo. Eu nunca mais abri nenhuma comunicação. Ele é um amigo meu, adoro, mas se você não censura, se você não checa antes de compartilhar uma informação tão absurda quanto essa, né? Você merece que as pessoas continuem abrindo as suas comunicações? É complicado, é uma coisa para a gente pensar, né? Antes de compartilhar alguma informação, dá uma checada na informação. É evidente que aquilo é absurdo, né? Como é que você vai compartilhar uma coisa dessa, ajudar a espalhar uma informação falsa dessa? Isso não se trata de censura, é obrigação de cada um de nós, né? Chegamos ao final da opinião, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica daqui do Sistema Costa Norte de jornalismo e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.